Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento, 22ª edição, Editora Petra. Canal Lê Conde. 15. A solidão interior. A caridade é um amor de Deus e respeita a necessidade que os outros têm de Deus. Por isso, só a caridade nos consegue dar o poder e a delicadeza de amar os outros sem corromper a solidão que lhes é necessária e os salva. Não insistamos demais no fato de que o amor procura penetrar os íntimos segredos do amado. Quem se deixa apaixonar muito por essa ideia é falta de verdadeiro amor, porque em vez de respeitar, viola a solidão daqueles que ama. Não insistamos demais no fato de que o amor procura penetrar os íntimos segredos do amado. Quem se deixa apaixonar muito por essa ideia é falta de verdadeiro amor, porque em vez de respeitar, viola a solidão daqueles que ama. O verdadeiro amor penetra nos segredos e na solidão do amado quando lhe permite que guarde para si os seus segredos e continue solitário. Reserva e solidão são valores que pertencem à própria essência da personalidade. Uma pessoa é pessoa à medida que possui um segredo e constitui uma solidão que não pode ser comunicada a nenhum outro. Se eu amo uma pessoa, amarei o que mais a faz ser uma pessoa: o mistério, o segredo, a solidão do seu ser, que só Deus pode penetrar e compreender. Um amor que invade a intimidade espiritual do próximo para abrir-lhe todos os segredos e sitiar com importunidade a sua solidão, não é amor. Procura, sim, destruir o que ele tem de melhor e de mais íntimo. Compaixão e respeito ajudam-nos a conhecer a soledade do próximo
encontrando-o na intimidade da nossa própria solidão interior. Descobrimos os seus segredos nos nossos. Em vez de esgotá-lo por nossa indiscrição, frustrando com isso todos os nossos desejos de mostrar-lhe amor, se respeitamos o mistério da sua intimidade, ser-lhe-emos unidos por uma amizade que nos fará crescer na semelhança um do outro e de Deus. Se respeito a soledade do meu irmão, reconhecê-la-ei pelos reflexos que lança através da caridade na solidão da minha alma. Este respeito pelos valores mais profundos da personalidade alheia é mais do que uma obrigação de caridade. É uma dívida de justiça a todos os seres, especialmente àqueles, como nós, criados à imagem de Deus. Nosso malogro em respeitar a intimidade espiritual de outras pessoas reflete um secreto desprezo de Deus mesmo. Emana desse orgulho crasso do homem decaído que, no desejo de provar que é Deus, se intromete em tudo que não lhe diz respeito. A árvore da ciência do bem e do mal deu aos nossos primeiros pais o gosto para conhecer as coisas, não em Deus, mas fora dele, segundo um modo em que elas não são verdadeiramente conhecidas. Só em Deus as podemos encontrar, conhecer e amar, tais quais são. A justiça original deu-nos o poder de bem amar, de aumentarmos a herança de vida, amando o próximo pelo bem dele mesmo. O pecado original deu-nos o poder de amar destruidoramente, arruinarmos o objeto do nosso amor, consumindo, sem outro proveito que o aumento da nossa fome interior. Para arruinarmos os outros e a nós mesmos, não entramos no seu santuário interior, onde ninguém pode penetrar além do Criador, mas, ao tirá-los de lá, para ensinar-lhes a viver como vivemos, centralizados sobre eles mesmos. Se um homem desconhece o valor da própria solidão, como pode respeitá-la nos outros? A nossa solidão e a nossa dignidade é termos uma personalidade incomunicável, que é nossa, só nossa e de ninguém mais. E para sempre. Quando a sociedade humana cumpre a sua verdadeira missão, as pessoas que a formam crescem cada vez mais em liberdade individual e integridade pessoal. A nossa solidão e a nossa dignidade é termos uma personalidade incomunicável que é nossa, só nossa e de mais ninguém, e para sempre. Quando a sociedade humana cumpre a sua verdadeira missão, as pessoas que a formam crescem cada vez mais em liberdade individual e integridade pessoal. E quanto mais o indivíduo desenvolve e descobre os secretos poderes da sua incomunicável personalidade, tanto mais contribuirá para a vida e o bem-estar do conjunto. A solitude é tão necessária à sociedade como o silêncio à linguagem, o ar aos pulmões e o alimento ao corpo. Uma comunidade que tenta invadir ou destruir a soledade espiritual dos indivíduos que a compõem, condena-se à morte por asfixia espiritual. Se não me posso distinguir da massa dos outros homens, jamais serei capaz de amar e respeitar o próximo como devia. Se não me separo deles o bastante para conhecer o que é meu e seu, jamais descobrirei o que devo dar-lhes, nem lhes concederei a oportunidade de dar-me o que me devem. Somente uma pessoa pode saldar dívidas e cumprir obrigações. Se sou menos do que uma pessoa,
Não darei nunca a outrem o que tenho direito de esperar de mim. Se o outro é que é menos do que uma pessoa, não saberá o que esperar de mim, nem descobrirá jamais que tem algo a dar. Devemos normalmente educar-nos um ao outro pela satisfação recíproca das justas indigências de cada um, mas, numa sociedade em que a personalidade é ofuscada e dissolvida, os homens nunca aprendem a encontrar-se e, portanto, a amar uns aos outros. A solitude é tão necessária ao indivíduo e à sociedade que, falhando esta em proporcionar suficiente solidão para que se desenvolva a vida interior dos seus membros, eles se rebelam e vão procurar falsas solidões. A falsa solidão é uma posição favorável donde o indivíduo, a quem se negou o direito de tornar-se pessoa, se vinga da sociedade pela conversão do seu individualismo em arma destrutiva. A verdadeira solidão encontra-se na humildade, que é infinitamente rica. Falsa soledade é o refúgio do orgulho e é infinitamente pobre. A pobreza da falsa solitude vem de uma ilusão que pretende, embelezando-se com o que ela não poderá jamais possuir, distinguir da massa comum dos homens um só indivíduo. A verdadeira é desinteressada. É por isso rica de silêncio, de caridade e de paz. Ela descobre em si mesma reservas de bem aparentemente inesgotáveis a repartir com os outros. A falsa é concentrada em si mesma e, como não descobre nada em seu centro, esforça-se por puxar tudo para si. Mas cada coisa que ela toca fica infectada por sua nulidade e desagrega-se. A solidão autêntica purifica a alma, abrindo-a de par em par aos quatro ventos da generosidade. A mentirosa, porém, aferrolha a porta contra todos os homens e deixa-se ficar absorvida nas suas próprias futilidades. Estas duas espécies de solidão procuram distinguir o indivíduo da massa. A verdadeira consegue-o. A mentirosa falha. A genuína separa um homem do resto a fim de que ele possa livremente desenvolver as potências do bem que há nele e cumprir o seu verdadeiro destino, pondo-se ao serviço de todos. A falsa, porém, separa um homem dos seus irmãos para impedir que ele continue efetivamente a dar ou receber qualquer coisa em seu próprio espírito, o que o mantém num estado de indigência, miséria, cegueira, tormento e desespero. Enlouquecido por causa da sua insuficiência, o orgulho apropria-se sem nenhum pudor de satisfações e direitos que não lhe são devidos, nem jamais podem satisfazer-lhe, e que não serão nunca para ele um objeto de necessidade. Por não ter aprendido a distinguir o que é realmente seu, procura desesperadamente possuir o que nunca poderá pertencer-lhe. Na realidade, o orgulho não tem respeito de si mesmo, porque sempre lhe faltou oportunidade para descobrir se há nele alguma coisa digna de respeito. Convencido da própria baixeza e na desesperada esperança de guardar os outros na ignorância, ele apodera-se de tudo o que lhes pertence, para tentar esconder-se. O simples fato de pertencerem a outrem abre-lhe o apetite das coisas. Mas, como ele secretamente detesta o que é seu, cada coisa, tão logo passa a pertencer-lhe, perde o valor e torna-se-lhe odiosa. Vê-se obrigado a encher sempre a solidão de novas presas, de mais e mais rapinas, devorando as coisas, não por estar à míngua, mas por não poder tolerar a vista do que já obteve.
São estes, pois, os que se colocam acima da massa comum dos outros, porque nunca aprenderam a amar nem a si, nem a eles. Odeiam os homens porque se odeiam primeiro, e o seu amor pelos outros não passa de uma expressão do seu ódio solitário. O solitário orgulhoso nunca é mais perigoso do que ao parecer sociável. O solitário orgulhoso nunca é mais perigoso do que ao parecer sociável. Não tendo verdadeira solidão e, portanto, energia espiritual própria, carece desesperadamente dos outros, mas sua indigência é para absorvê-los como se pudesse, assim, encher o vazio do seu espírito e se tornar quem acredita que deveria ser. Quando o Senhor, na sua justiça, quer manifestar e punir os pecados de uma sociedade esquecida da lei natural, deixa-a cair nas mãos desse gênero de homens. O orgulhoso solitário é o ditador ideal, que põe o mundo inteiro a ferro e fogo, disseminando a destruição, abrindo brechas de morte de cidade em cidade, para que elas possam proclamar o nada e a degradação dos homens sem Deus. A expressão perfeita de uma sociedade que perdeu todo o sentido de valor de solidão pessoal é um estado forçado a viver como refugiado entre as próprias ruínas, uma turba sem teto, um rebanho sem estábulo. A verdadeira solidão é a da caridade, que não procura o que é seu. Envergonha-se de ter o que não lhe é devido. Procura a pobreza e renuncia a tudo que não lhe é essencial. Aparentemente, ela sente desgosto pelas coisas criadas, mas esse desgosto não é por elas. Ela é incapaz de detestá-las, incapaz que é de detestar-se a si mesma. Por amar as coisas, sabe-se incapaz de possuí-las, pois pertencem a Deus. A caridade deseja que só Ele as possua e delas receba a glória que lhe é devida. Nossa solitude pode ser fundamentalmente verdadeira, mas ainda imperfeita. Nossa solitude pode ser fundamentalmente verdadeira, mas ainda imperfeita. Neste caso, contamina-se com o orgulho. É uma mistura confusa de ódio e amor. Um dos segredos da perfeição espiritual é perceber que possuímos essa mistura em nós e saber distinguir uma da outra. Pois a atenção dos que buscam a perfeição é tomar o ódio pelo amor e colocar a sua perfeição numa vida solitária que distingue dos outros pelo ódio, pondo-se a amar e a odiar, ao mesmo tempo, o que eles têm de bom. O ascetismo do falso solitário é sempre falso. Pretende amar os outros, mas odeia-os. Pretende detestar as criaturas, mas estima-as. E como as ama no mau sentido, só consegue odiá-las. Por conseguinte, a nossa reclusão, enquanto for imperfeita, há de tingir-se de amargura e desgosto, porque nos esgotará por um constante conflito. O aborrecimento é inevitável. A amargura, que não devia haver, está lá, no entanto. Sirvam-nos ambos para a nossa purificação. Devem ensinar-nos a distinguir o que é realmente amargo do que é realmente doce, impedindo a cada um de achar uma envenenada doçura no ódio de si mesmo e uma envenenada amargura no amor dos outros. O verdadeiro solitário tem de reconhecer a sua obrigação de amar os homens e as criaturas de Deus, obrigação que, longe de ser penosa e desagradável, é um dever
que nunca é amargo. Ele deve aceitar sem murmuração a doçura do amor e não se maldizer por sentir que seu amor pode, no início, ser um pouco desordenado. Deve sofrer sem amargura, para aprender a amar como lhe cumpre, e não temer que o amor seja uma ameaça à solidão. O amor é a sua solidão. A nossa soledade está imperfeita enquanto for marcada de inquietude e de assédia, pois esse vício faz-nos odiar o que é bom e fugir das virtudes que só nos podem salvar. A pura solidão interior não foge das coisas boas da vida, nem da companhia dos homens, pois deixou de pretendê-los por causa deles mesmos. A pura solidão interior não foge das coisas boas da vida, nem da companhia dos homens, pois deixou de pretendê-los por causa deles mesmos. Não os desejando mais, abandona o temor de amá-los. Livre do medo, livra-se do azedume. Purificada do fel, a alma pode, sem risco, ficar só. De fato, a alma que não procura ataviar-se de possessões e não se regala com nenhuma satisfação comprada ou roubada, será o mais das vezes abandonada pelos outros homens. O verdadeiro solitário não tem que fugir dos outros. Eles é que cessam de reparar nele, porque não compartilha a sua busca de ilusões. A alma verdadeiramente solitária torna-se perfeitamente incolor, e o seu retiro cessa de excitar nos outros o amor ou o ódio. Ela pode, sem dúvida, tornar-se odiada ou perseguida, mas não será em razão do que ela é. Só será detestada porque tem uma obra divina a realizar. Sua solidão como tal não criará conflito. A solidão só traz perseguição quando toma a forma de missão a cumprir, e nesse caso há nela alguma coisa de bem maior que solitude. Pois, quando o solitário vê que o seu retiro tomou o caráter de missão, descobre que se tornou uma força a reagir no próprio seio da sociedade em que vive. Um poder que perturba, impede e acusa as forças do egoísmo e do orgulho, lembrando aos outros a sua carência de solidão, de caridade e de paz com Deus. A pura solidão interior encontra-se na virtude da esperança. A esperança nos retira inteiramente deste mundo, embora aí continuemos em corpo. Nossas mentes retêm a visão clara do que é bom nas criaturas. As nossas vontades permanecem castas e solitárias no meio de toda a beleza criada, não mutiladas num confinamento medroso e envergonhado, mas suspensas ao céu por uma humildade que a esperança despojou de todo o azedume, de toda a consolação e de todo o temor. Assim é que estamos e, ao mesmo tempo, não estamos no tempo. Somos pobres, possuindo todas as coisas. Não tendo nada de nosso em que nos fiarmos, nada temos a perder e a temer. Cada coisa é reservada à nossa segura possessão, fora do nosso alcance, nos céus. Vivemos onde as nossas almas desejam estar, e nossos corpos deixam de ter importância excessiva. Somos sepultados em Cristo. A nossa vida se esconde com Ele em Deus e sabemos o que significa a liberdade de Cristo.
Essa é a verdadeira solidão, em torno da qual não há disputas nem questões. A alma que então se encontrou a si mesma gravita em direção do deserto, mas não faz objeção em permanecer na cidade. Estando só, em toda a parte.